Bom, vamos lá, vou gravar um vídeo aqui pra falar sobre o filme A Empregada. O filme é um filme basicamente surpreendente, incrível, maravilhoso, espetacular, recomendo super, assistam A Empregada. Quem não quer assistir, vou dar spoiler, quem quer assistir não assiste esse vídeo porque eu vou dar spoiler. E mais uma vez eu vou dar spoiler. O filme começa com uma mulher contratando a empregada começa a trabalhar na casa. Quando ela vai trabalhar na casa, é um resumo rápido mesmo, tá? Porque, enfim, a menina vai trabalhar na casa, vê que a mulher é aparentemente louca, surtada, tem crises psicóticas, toma remédio para psicose, nível hard. A menininha, que tem uma criança no filme, ela é muito estranha. Estranha por quê? Porque a menina tem comportamentos estranhos. Não que a menina é estranha, mas a menina, para uma criança, tem comportamentos estranhíssimos que não sabemos explicar o que acontece. Depois a gente sabe, né? Mas até então não sabemos. E o marido é um querido, um fofo, uma pessoa super adorável. Quando a mulher surta, ele vai, abraça, acalma. Um queridinho. O jardineiro da casa, super estranho também. A moça que contratou a empregada, no caso, a mulher do cara, né? A esposa. Ela é conhecida por todos como maluca. Tem até como é que fala? As mulheres lá do balé que a filha dela frequenta, que fala que a mulher é doida, que não merece o marido que tem, que o marido é muito bonito, e piriri pororó. Enfim. E aí, numa dessas, ela contratou essa empregada, que era muito bonita, e a empregada se interessou pelo marido dela, e teve um determinado momento que eles conseguiram ficar sozinhos, eles se pegaram, né, usando a palavra bem chucra mesmo. Eles se pegaram mais um pouco. Aí a mulher descobriu e foi xingar o cara, armou uma situação pra empregada, pra ela ser presa. Aí nesse momento o cara pegou e expulsou a menina de casa. A menina não, a esposa dele no caso, né? Mandou a mulher pra fora de casa. Ela foi. E quando ela estava no carro, na frente do portão, para sair do carro, ela deu um grito, assim, um grito de liberdade. Mas ela ficou tão feliz que o cara terminou com ela, mas tão feliz. E aí, assim, a gente assistindo o filme, como assim? O que tá acontecendo? Aí naquele momento eu já suspeitei que tinha alguma coisa estranha. E beleza. Aí o cara se relacionando com a mulher, super fofo e tal. E nossa, vida dos sonhos. Até achei estranho. Falei, gente, se esse filme acabar agora, sacanagem muito grande. Mas o filme não acabou, graças a Deus. E o filme continuou. Quando o filme continuou, a menina, ela quebrou um prato dele lá, que era um prato de família, tradição familiar e tal, de porcelana. Prato lindíssimo, maravilhoso e tal. E ela pediu 1000 desculpas, porque ela sabia como aquele prato era importante pra ele. Foi desenhado pela avó, pela mãe, sei lá, que raiz que desenhou. Mas aí foi desenhado e tal, e ele aparentemente, né, demonstrou uma chateação, mas uma chateação normal, nada muito grave, até que ele pegou e falou pra ela, vamos jantar. Aí ele, só vamos lá pro quarto, rapidinho e tal. E nisso pegou um champanhe, levou a menina pro sótão, que lá tinha uma cama, que era o quartinho dela lá, e deu o champanhe com sonífero, a menina apagou. Depois que a menina apagou, ele trancou ela no sótão, e aí a gente começou a ver quem era realmente o cara. Que ele não era nada fofo, ele não era nada incrível, não era nada daquilo. No entanto, ele não sabia que a menina também não era nada daquilo que ele estava vendo, né? Que a moça já contratou sabendo aonde ela estava pisando. Bom, ele torturava a menina, assim como ele torturou a ex-mulher dele. E ambas ele conquistou da mesma forma, sendo um queridinho, sendo um fofo. Ambas tinham sinais de vulnerabilidade. A esposa dele, né, até então a esposa dele, os pais tinham morrido num incêndio quando ela era pequena, então ela cresceu, sofria bullying na escola. Era uma pessoa com um histórico, assim, bem triste, bem triste. E a outra menina também, como ela já tinha sido presa, ela não tinha muitos amigos, não tinha contato com a família. Era uma menina que era ela por ela e morava num carro, era pobre. Enfim, ambas em situações bem delicadas. Era isso que elas tinham em comum.
E ambas se apaixonaram, porque qualquer uma se apaixonaria. O cara era lindo, um gentleman, ele tratava elas super bem, um querido, não sei o quê, até ele conquistar. E aí, quando já dava tudo às mil flores, ele começava a mostrar quem ele era de verdade. Bom, agora que eu dei esse breve resumo, agora eu vou falar sobre os relacionamentos tóxicos e abusivos que muitas vezes as pessoas não enxergam, porque, óbvio, de cara, assim, ninguém mostra que é tóxico, que é abusivo. Muito pelo contrário, as pessoas se mostram pessoas incríveis, pessoas fofas, pessoas adoráveis, pessoas solícitas, pessoas que fazem as coisas. E aí, quando você tá bem envolvida, quando você tá amando aquela pessoa, quando você tá, uau, nossa, é a melhor pessoa do mundo, que pessoa incrível, beriri, parará. Aí a pessoa mostra o verdadeiro lado dela, que não é tão lindo e tão incrível assim. E aí o que acontece? Uma pessoa tóxica, num primeiro momento, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer você achar que ela é a melhor pessoa do mundo. Ela vai tratar todo mundo bem, ela vai, nossa, é muitos amigos, é festa, nossa, o cachorrinho da rua, a senhorinha. A pessoa vai te enganar de um jeito que você jamais na sua vida vai pensar que ela é podre por dentro. Jamais. Então, a pessoa vai te mostrar que ela é a melhor pessoa do mundo. E num segundo momento, ela vai querer te provar que você é a pior pessoa do mundo. E como ela é a melhor pessoa do mundo e você é a pior pessoa do mundo, consequentemente, tudo que ela faz não é culpa dela, é culpa sua. E ela vai dar um jeito de fazer isso com você. Assim, relacionamentos tóxicos, abusivos e estão super em alta. E não é de hoje, né? A gente sabe que isso daí é de muito tempo, é que antigamente as coisas eram muito diferentes. As mulheres não tinham voz, não podiam falar, não podia demonstrar, não podia isso e aquilo. Mas assim, falando de mulheres, porque homens também passam, sim, por relacionamentos abusivos, mas com mulheres é muito mais comum. Além disso, tem um índice altíssimo de feminicídio, a gente sabe disso. E, enfim, mas é isso, as pessoas elas se deixam envolver. Não que elas se deixam, mas assim, acontece. Você conhece uma pessoa incrível e aí você tá ali, tá envolvida, quer ficar naquele relacionamento, naquela relação, e você não tá enxergando. E aí o que acontece? Depois que essa pessoa te envolveu tudo, ela vai começar a fazer o quê? Vai te tratar mal. Tudo que ela fazia de lindo, ela vai começar a fazer tudo ao contrário. Só que ela vai fazer você achar que o problema é você. Então, assim, se antes ela te tratava bem, abria a porta do carro, você era a melhor pessoa do mundo, você é uma pessoa, nossa, nunca conheci alguém como você, alguém que faz essas coisas, por quê? E vai falar dos antigos relacionamentos, não vai falar exatamente o que aconteceu, isso daí também é um sinal de alerta. Não vai falar exatamente o que aconteceu, mas teve problemas lá no antigo relacionamento e o problema nunca é a pessoa, tá? Sempre é os outros. E a pessoa vai acontecer esse tipo de situação. Então esse filme ele é um alerta, por quê? Às vezes você vê um rostinho bonito, você vê um comportamento fofo, você vê, ai, nossa, olha essa pessoa que incrível, e aí você não tá se dando conta de tudo que tá acontecendo ao redor e do que vai acontecer no futuro. Pessoas assim, elas destroem a sua vida, mas elas destroem num nível que você nunca vai conseguir entender, nunca assim, né, a gente espera que um dia você acorde, mas você não consegue perceber o que tá acontecendo, porque você tá muito envolto naquela teia de aranha, você tá muito envolvido naquilo, e você não consegue enxergar o perigo, o que tá acontecendo. Então, a pessoa, de repente, começa a se ciumenta, mas a culpa é sua, porque é você que tá dando mole. A pessoa começa a falar alto com você, mas a culpa é sua, porque você é tapada ou tapado. A pessoa começa a ser ignorante, some, e tudo que ela fazia de fofo, ela vai fazer de terrível. E sempre a culpa é sua. E você vai acreditar nisso. E você vai se sentir péssimo. Porque você realmente vai acreditar que a culpa é sua. Porque a pessoa é muito convincente. É um vídeo de TikTok, é rápido, 10 minutos. Não tão rápido assim. E tem muitas outras coisas pra falar sobre relacionamentos abusivos e tóxicos. Mas assim, recomendo bastante que assistam esse filme pra conseguir enxergar pontos
que às vezes a pessoa por si só ela não tá conseguindo ter essa clareza mental. Então assista esse filme, pesquise sobre relacionamento tóxico. Se você tem alguma dúvida sobre o seu relacionamento, procure um psicólogo, procure informações, se informem. E acabou o tempo, é isso.